Paulo vê em duas categorias. Ou você é de Cristo, tem o Espírito de Cristo e anda no Espírito, ou você está na carne, vive pela carne e vive inimizado contra Deus. Não tem meio termo, né? Ou a gente é de Deus ou não é. Não quer dizer que a gente seja perfeito. Porque mesmo uma pessoa que anda no Espírito, vive no Espírito, ela ainda está no processo de santificação, de aperfeiçoamento. Infelizmente, às vezes acontece que ela tropeça e cai. Mas pelo Espírito ela vai se levantar, vai se arrepender, pedir perdão, reparar o erro que fez e vai continuar. Mas o que vive na carne, ele pode até parecer religioso, porque a carne é religiosa. Ele pode fazer atos de religião, dar dízimo, cantar, orar. Os pagãos oram e não são crentes. Mas eles estão num estado de inimizade contra Deus. Então, o que importa no final é se nós temos o Espírito de Deus ou não. E de acordo com a Bíblia, quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Ou colocando de outra maneira, todo aquele que é de Cristo tem o Espírito Santo. Usando a engenharia reversa, né? Se 1 mais 2 igual a 3, significa que 2 mais 1 também é igual a 3, né? A ordem dos tratores não afeta o viaduto, né? Como o pessoal diz aí. Então, todo crente verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. O último texto aqui que eu quero mencionar é Efésios 5, verso 18, quando Paulo diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Um pouco antes, verso 30, um pouco antes ainda, Efésios 1, olha, verso 13 e 14. Ele está falando de Cristo. Cristo em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nota a referência aqui, Santo Espírito da promessa. Que promessa é aquela? Lá do Antigo Testamento, a promessa feita por João Batista, a promessa feita por Jesus. Então, quando é que nós recebemos o Espírito prometido, aquele da promessa? Está dizendo aqui, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Quando é que acontece esse selo do Espírito? No grego, na língua grega, você tem aqui dois verbos que estão relacionados pelo mesmo tempo. O verbo tendo nele crido é um verbo que ele está no particípio, é a forma dele, mas ele está num tempo verbal que exige que o verbo que está associado a ele exerça uma ação concomitante. Então, o crer e o selar acontecem ao mesmo tempo nessas palavras de Paulo. Quando é que é o selo do Espírito da promessa? É quando alguém, depois de ter ouvido o Evangelho, creu. Aí ele é selado, que é o mesmo batismo com o Espírito Santo. Porque ele se refere como sendo o Espírito da promessa. Mas adiante ele repete, aqui, no capítulo 4, versos 30. "Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." E no 5,18 ele diz: "Enchei-vos do Espírito." O Espírito já está em nós, que nós já recebemos quando cremos. Então é isso que nos resta agora. É buscar essa plenitude. Alguém pergunta: posso chamar essas experiências posteriores de batismo? Se quiser chamar, chame. Mas apenas não diga que... Porque a ideia de batismo dá a ideia de iniciação. Né? Batismo é iniciação. Quando você entra em algum lugar, você entra numa sociedade, ou você entra em alguma organização. Então, há um rito inicial, chamado rito de passagem, às vezes. Na nossa sociedade, tem a famosa festa dos 15 anos, né? A moça completa 15 anos, pelo menos não sei se faz aqui em São Paulo, mas lá no Nordeste, festa de 15 anos era o que mais tinha. Fazia 15 anos, então, era um rito de passagem, ela era apresentada. Na igreja, às vezes, o pessoal faz culto de 15 anos, né? Que eu sou contra. Culto é culto e a Deus. Não tem nada a ver com 15 anos. Né? Mas, então, tem rituais de passagem. Batismo está associado com isso. É o início. Está no início da vida cristã.
Então, é pelo batismo com água que você se torna oficialmente membro. E é o batismo com o Espírito Santo que você entra no corpo de Cristo, na igreja invisível. Um é símbolo do outro. Então, o problema de você chamar essas experiências, depois de você convertido, chamar essas experiências de batismo, é que confunde. O mais apropriado é você chamar a sua conversão, o selo do Espírito e a recepção do Espírito, como sendo o batismo com o Espírito. E essas outras experiências como enchimento do Espírito. Essa é a terminologia bíblica mais adequada. Tá? Você se enche do Espírito. Então, nós temos diferentes experiências com o Espírito Santo. Nós experimentamos o seu poder, a sua graça, a sua atuação na nossa vida. E amém por isso. Nós não estamos negando que a única experiência que a gente tem, nós não estamos dizendo que a única experiência que o crente tem com o Espírito é quando ele se converte. Não. Ele tem muitas outras experiências com o Espírito Santo depois de tê-lo recebido. Só que não é correto biblicamente chamar essas experiências de batismo. Porque não é assim que é chamado na Bíblia. Tá bom? Então, como é que a gente interpreta tudo isso? Eu vou encerrar. Tá bom. A interpretação tradicional de tudo isso que eu li é simples. É essa daqui. Que depois de passar dessa fase de transição que você encontra no livro de Atos, portanto, aquelas experiências do livro de Atos, elas não são normativas, elas são descritivas. Elas estão descrevendo que como Deus efetuou a transição da antiga para a nova aliança. Elas não podem se aplicar hoje. Não é padrão para nós hoje. Então, o que é padrão para nós hoje é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela se converte. Quando ela se arrepende dos seus pecados, ela crê no Senhor Jesus, então naquele momento o Espírito Santo vem morar no coração daquela pessoa. A pessoa é regenerada, na verdade ela até já foi para poder crer, né? O Espírito Santo vem e ali é selo daquela pessoa. Ela é selada, guardada por Deus para o dia da redenção. A partir daí, qual é a atitude do crente com relação ao Espírito que habita nele? Ele tem que se encher desse Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. E deve evitar entristecer o Espírito, resistir ao Espírito Santo, magoar o Espírito Santo dos seus pecados, mas procurar viver em sintonia com esse Espírito e procurar a orientação dele para que possa viver a vida cristã e desenvolver os dons e talentos que recebeu. Então, é isso que a questão das línguas não é uma questão que eu vou tratar, porque não é meu assunto. Eu creio que tem um capítulo sobre isso no nosso aqui no curso de teologia. Mas o que eu quero dizer é que, embora as línguas fizeram parte daquelas experiências narradas no livro de Atos, mas elas fizeram com uma razão. Para que houvesse um sinal externo do batismo com o Espírito Santo, para convencer os judeus de que os gentios, os discípulos de João e os mestiços estavam entrando na igreja. Era preciso uma demonstração externa. Não negamos que hoje, se Deus quiser, ele não possa dar o dom de línguas, mas ele não tem mais esse propósito. No livro de 1 Coríntios 12, línguas aparece como sendo entre os dons que edificam a igreja, mas debaixo de muita qualificação. É o único dom casado. Porque para exercer o dom de língua, precisa ter o de interpretação. Todos os outros dons são dons solteiros. Pode ser exercido sozinho. Misericórdia, ensino, liderança. Não é? Mas línguas é o único casado. Para você exercer, tem que ter o dom de interpretação. E mesmo assim, Paulo diz, tem que ser 2, no máximo 3, em sequência. Então, é um dom que já causava polêmicas naquela hora, mas ele está dissociado dessa questão do batismo com o Espírito Santo. Tá? Ele, quando aparece nas cartas, aparece relacionado à edificação da igreja e não mais ao batismo com o Espírito Santo. Então, essa é a posição tradicional. Claro, você vai encontrar gente dentro da teologia reformada que acha que Deus não dá mais hoje o dom de línguas. Então, é o pessoal que é chamado de cessacionista. A posição da Igreja Presbiteriana do Brasil é que, biblicamente, não tem como você dizer que Deus não possa fazer isso. Não tem nenhum versículo dizendo o dom de línguas acabou. Mas quando você olha a história da igreja e você estuda teologicamente o papel das línguas, você se questiona se tudo que existe hoje, com o nome de línguas, seria de fato o dom verdadeiro. Mas isso é uma questão que a gente deixa entre Deus e a pessoa. Tá? Nós não vamos querer entrar no julgamento individual de cada caso. Apenas estamos querendo expor aqui a questão bíblica. O pensamento pentecostal entende que o que você encontra no livro de Atos, aqueles 4 relatos, eles são padrão.
e eles servem de paradigma para o cristão individualmente. Ou seja, a sequência entre os pentecostais é que uma pessoa aceita Jesus e depois ela vai buscar o batismo com o Espírito Santo, que é chamado de uma segunda bênção. E a prova de que essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo é que ela fala em línguas, profetiza ou qualquer outra coisa. Certo? Então, a gente tem o problema que eu acho com essa interpretação é que ela é baseada no livro de Atos, que é um livro que está descrevendo um momento de transição e ignora o padrão que encontra nas cartas que já foi escrita para as igrejas estabelecidas, onde essa questão do batismo com o Espírito Santo não é tratada, não é mencionada, não é encorajada, e quando fala, já assume que todos os cristãos já foram. Então a gente tem que interpretar Atos à luz do seu contexto histórico e levar em consideração o ensino das cartas. Certo? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu termino dizendo que, apesar disso tudo, vamos tentar encontrar os pontos comuns entre os irmãos pentecostais e os presbiterianos reformados. No fim, o que todos nós queremos é uma coisa só. É o poder de Deus para servi-lo nesse mundo. É isso que a gente quer, não é verdade? É isso que o pentecostal verdadeiro quer. Ele quer capacidade, poder para viver uma vida santa, vencer o pecado, servir a Deus, evangelizar, ganhar almas para Jesus. É isso que nós queremos também. É isso que nós queremos também. É isso que todo crente verdadeiro, não importa a denominação, ele quer. Se o seu desejo sincero é ser cheio do Espírito Santo para servir a Deus, então, se você tiver algum defeitozinho de teologia, Deus não vai levar isso em consideração. Ainda bem que a gente não é salvo pela exatidão da nossa teologia, né? Porque se Deus fosse considerar a exatidão da teologia para nos abençoar e salvar, estaríamos todos perdidos, né? Porque nem João Calvino acertou todas, né? Imagina eu dizer isso um dia, né? Mas nem João Calvino acertou todas. Então, se de fato você quer ser cheio do Espírito Santo e buscar a Deus e está disposto a ouvir o que a Bíblia diz e seguir a Deus, eu sei que Ele vai lhe abençoar. E nós precisamos estar desarmados para deixar a Bíblia falar, especialmente numa questão tão complicada e polêmica como essa. Amém?